Obrigado então, gente, por prestigiar o evento aqui nosso, enfim, né? A ideia nossa, enfim, é informar um pouquinho vocês e dar uma provocada. Então, eu espero que ao final dessa conversa aqui, que vai ser breve, vocês saiam daqui com um pouquinho mais de conhecimento e que a gente saia também com algumas ações, ou pelo menos pensando em algumas ações que a gente possa ter em relação a esse tema de sustentabilidade no negócio de suinocultura. Uma das coisas que a gente vai falar aqui é tentar informar vocês, ou pelo menos conectar, e tentar entender como que as coisas estão conectadas, como que a nossa atividade no dia a dia está conectada com a sustentabilidade e vice-versa. O que nós da Cargill estamos fazendo em relação a isso de uma maneira indireta, mas que traz bastante resultado. Primeira coisa que eu queria falar para vocês, o que é o Utmost? Eu acredito que aqui todo mundo sabe, né, o que é o Utmost, mas logo na frente aí vocês vão saber como que isso está conectado com o tema de sustentabilidade. É a bola da vez, ou seja, todo mundo está falando, esse trem está vindo e está vindo rápido, e a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso, ou pelo menos entender como que as nossas atividades, enfim, corriqueiras, o dia a dia, tem a ver com sustentabilidade, né? Quem aqui ainda tem dúvida, ou pelo menos não sabe como que a nossa atividade está ligado a esse tema? Tem dúvida? Tem dúvida ainda. É. Eu ainda não consigo fazer tantas correlações da sustentabilidade, nutrição, como que a gente consegue trabalhar isso de uma forma mais efetiva, né, no longo prazo. Vou pegar o Rafa aqui que está pegar o Rafa de cobaia que está mais direto à produção, enfim. Na tua rotina, Rafa, quando você vai lá, enfim, dá dicas de manejo, orienta nossos clientes, né? Checa resultado, enfim. Como que você acha que o que você faz hoje está conectado à sustentabilidade? Principalmente formato de produção, né? A eficiência em questão de uso racional de água, a produção do dejeto e dar destino correto do dejeto, as oportunidades de usar o dejeto de diversas formas, acho que são os principais pontos que os clientes hoje têm dado com essa atenção, né? Ótimo. A gente vê por esse lado. E você vê que um grande grupo aqui no Oeste que eles agora vão começar a implantar em todas as granjas odômetros exclusivos para a granja, exatamente para entender qual é o volume de uso, né, de água e depois começar a fazer os trabalhos de racionalizar, usar menor eficiência esse recurso que todo mundo. Ótimo. É por aí, tem coisas que... A água, por exemplo, é um dos fatores bastante importante. E eu não trouxe cálculos aqui, mas a gente vai ver depois que o que a gente está fazendo hoje com o Utmost também tem impacto no uso da água. Enfim. Antes de nós entrar aqui de fato na questão de como o Utmost ajuda nesse aspecto, vamos revisar alguns números, né? Vamos olhar como que nosso setor, enfim, está inserido nesse meio. Então aqui é mais um gráfico aqui da FAO, né? Enfim, mas de fato o grande uso hoje, o grande efeito que traz sobre a emissão de gases de efeito estufa é eletricidade e aquecimento. Enfim, todo tipo de eletricidade e o uso para aquecimentos, né? Depois vem transporte, manufatura e construção, depois vem agricultura. Então vocês vejam aqui, olha que interessante, né? Desde 1990 a 2020, olha a pegada de carbono na agricultura, é relativamente flat. Ela não aumenta tanto conforme a gente pensa que ela aumenta, né? Agora, ao contrário, né, a eletricidade, enfim, o uso da energia, sim, é o grande impacto que a gente tem visto nos últimos anos. Vocês podem estar se perguntando também por que 2020 aqui diminuiu um pouco? Pandemia.
né? Olha o efeito da pandemia, né? Se a gente quiser reduzir pegada de carbono, é só trazer outra pandemia, né? Brincadeira, né? Vamos deixar assim, né? A gente resolve de outro jeito, né, Álvaro? Esse jeito aí é meio... Foi sofrido. Esse foi sofrido, né? E como que a gente olha para os setores, né? Então, olha só, o consumo de energia é o grande vilão, né, dos gases de efeito estufa. E quando a gente olha energia, aqui está combustível principalmente, o uso de combustíveis fósseis, né? E aí um negócio interessante, né, que a gente fala de carro elétrico e tal, mas na Europa, por exemplo, né, a gente vê um uso massivo de carros elétricos, ou pelo menos um incentivo bastante grande, mas a fonte dessa energia é queima de carvão. Tipo, um combustível fóssil altamente poluente, né, que uma coisa para a gente entender, né, o planeta como ecossistema, pensa que é um aquário, né, um aquário, uma bolinha, sabe aqueles jardinzinhos de aquário que a turma faz, né? Pensa que o carvão, o petróleo, tudo está embaixo da terra num estado sólido que não tem efeito nenhum nos gases de efeito estufa, né? E a matéria orgânica que está acima da terra estava aí já há milhões de anos e só vai renovando isso aqui. Isso aqui não o pum de uma vaca não é o que detona o planeta, né? O que detona o planeta é nós pegar carbono que está aqui embaixo na crosta terrestre, coloca para cima. É isso que a gente faz quando a gente queima combustível fóssil, né? Então, por isso que a gente vê aqui energia como o grande vilão, entre aspas, né? Indústria muito pouco, desperdício também, agricultura sim contribui com 18%, né? Que aí tem várias maneiras de olhar para isso, né? Bom, e dentro da agricultura, né, quebrando a agricultura em pedaços aí, produção animal responde por 32%, depois solo descoberto. Aqui outro ponto bastante interessante para comentar, no Brasil se usa o plantio direto, né, há muito tempo já, Estados Unidos, Europa não. E vejam o impacto que isso tem na pegada de carbono. E aí os caras ficam falando da soja brasileira de desmatamento, mas continua fazendo manejo de solo, onde o solo fica descoberto, né? Queimadas, aqui sim nós temos um pouco de responsabilidade, mas nem tudo, né? Porque tem queimadas, por exemplo, como a gente viu Portugal e Espanha, que são espontâneas. Na Califórnia, acho que foi um ano atrás, pegou fogo. Agora o Chile está sofrendo, né, do mesmo jeito. A área de floresta, né, o desflorestamento, na verdade, cultivo de grãos e arroz, por um tema de fermentação, porque é inundado, né? Então acaba influenciando bastante também. Na produção animal, então, né, vamos quebrar a produção animal e ver dentro das espécies, né? Gado de corte é de longe o maior contribuidor, seguido de gado de leite e suínos, responde por 16%. Né? Seguido de aves com 15% e peixes 5%. Dados globais. Exato, isso é importante. Isso são dados médios globais, não é olhando para a situação do Brasil. Né? Bom, em suinocultura. Vamos quebrar a suinocultura entre as fases, né? Reprodução 16%, fase de creche 8% e terminação quase 76%. Ou seja, quando a gente olha do ponto de vista de Pareto, né, onde que a gente vai atacar, faz mais sentido, faz determinação. E aí é onde que o Ultimost tem uma contribuição importante e uma relação importante com a pegada de carbono na suinocultura. Né? Interessante, né? Sim. Essas quebras aqui. Olhando de novo, né, para as espécies, né, então aqui a gente tem os milhões equivalentes, né, de toneladas de CO2 por espécie. Então, de novo, o gado de corte é o maior contribuidor, leite, suíno, aves e peixes. Né? Agora, o que é interessante aqui é a quebra, né, ou seja, dentro de cada espécie, da onde que vem essa pegada de carbono. Então, gado de corte é de fato o fato do rumen, né, a fermentação tanto entérica, né, ou o fato do arroto, ou do pum mesmo, né, do gado lá que provoca. Leite é a mesma coisa, muito parecido. Agora suínos, né, dando um foco aqui um pouco maior, alimentação e dejetos.
Então, se a gente atacar essas duas coisas, a gente já faz um belo trabalho. Dejetos, os biodigestores têm uma contribuição gigante aqui, gigante, né? Eu diria que boa parte das granjas hoje já, inclusive, produzem energia para uso interno e deixam de usar energia elétrica, né? Que parte dela aqui no Brasil não é muito o caso, né? Mas parte dela vem de carvão ainda, né? Aqui no Brasil uma parte pequena, mas que no geral é uma matriz energética muito mais limpa comparado com a Europa, Austrália, por exemplo, que queima muito carvão, muito, né? E alimentação, ou seja, atacando essas duas coisas, a gente ataca boa parte do problema, né? E quando a gente quebra os grandes temas aí para a suinocultura, o que a gente trata, né? A formulação eficiente, ou seja, como que eu utilizo ingredientes melhores e os ingredientes com uma pegada de carbono menor, né? Bem-estar animal, a gente não pode esquecer também dessa questão do bem-estar. De novo, o tratamento de dejetos, a redução da resistência bacteriana, ou seja, é uma problemática que na verdade afeta os humanos, né? O que a gente quer? Se fala muito na redução de antibióticos, mas na verdade o que a gente quer com isso é redução da resistência bacteriana. Se a gente usar as drogas de uma forma melhor, a gente não está contribuindo para a resistência bacteriana. Então é isso que a gente quer no final das contas, né? E obviamente bem-estar das pessoas, a gente não pode esquecer disso. E alguns temas que vão ganhar cada vez mais forma, né? Que muita gente reclama da mão de obra, né? No agro. Na suinocultura não é diferente, então as pessoas têm que trabalhar final de semana, tem que trabalhar num ambiente muitas vezes que tem, querendo ou não, lá muitas fezes envolvidas, o cheiro não é tão legal, tem muitas vezes que lidar com animais mortos, tem gente que não gosta, tem gente que, se ela puder optar por trabalhar, sei lá, num posto de combustível na cidade e ganhar a mesma coisa que numa granja onde esse ambiente é muito mais agressivo para ela do ponto de vista de saúde, de bem-estar, enfim, ou com as questões que ela gosta mesmo, né? Ela vai optar por esse outro trabalho. Então a gente tem que começar a pensar também quais as condições. E aí, quando a gente vê, tem granjas que as condições ainda não são adequadas, né? E muita gente esquece disso. E obviamente a rentabilidade, né? Sustentabilidade passa por também viabilidade econômica. Também é outra perna bastante importante e a gente tem que olhar para isso, né? Então, passado um pouquinho essa breve introdução da questão de sustentabilidade, né? Como que está conectado o T-Most, a sustentabilidade e a produção de suínos, né? Então agora a gente vai ver um pouquinho mais disso. Quando a gente fala do T-Most, a gente não pode esquecer que uma parte importante que a gente fez e que a gente trouxe são novas tecnologias para melhorar a eficiência, desde nova geração de aditivos aqui, conceitos nutricionais, né? Mas também um pouco do benefício que isso traz, que é ganho de peso e conversão alimentar, ou seja, a gente produz mais quilos de carne com a mesma quantidade de ração, ou a gente produz os mesmos quilos de carne com uma quantidade de ração menor, ou seja, menos insumos necessários na cadeia como um todo, né? Então, traduzindo um pouquinho melhor esses benefícios, uma redução de 4,5% até 4,5% na conversão alimentar, uma melhora do bem-estar animal, a gente já vai ver um pouquinho o porquê, né, que vem muito com o uso de novos aditivos, e a questão econômica, como a gente falou, de um ROI de 4:1, ou seja, a gente está trazendo rentabilidade para o produtor, enfim, quem está usando essa tecnologia nova também, obviamente, tem um benefício econômico, além da questão do bem-estar e também da eficiência como um todo, né? Mas quebrando um pouco, né, o que significa esses 4,5% de conversão alimentar, né? Para a Cargill, Nutron, enfim, os seus clientes, né? Pensando que nós temos uma base de a gente alimenta mais de 3 milhões de animais por ano com o T-Most, isso significa uma redução aqui de 10 quilos de ração a menos por animal produzido. Qual que é o efeito disso para o planeta, né? 6 mil hectares de milho e soja a menos necessários para produzir essa ração. 62 mil litros de diesel a menos para transporte.
700 toneladas de nitrogênio a menos sendo excretada no ambiente e mais de 1.200 toneladas de fósforo também a menos sendo excretadas. Então vocês vejam que a gente está olhando muito para o produtor, para a eficiência, para a conversão, mas como que uma tecnologia que está focada lá no produtor também impacta o meio ambiente, né? E aí é interessante ou não? Muito. Rafa que está lá passando manejo, enfim, poxa, precisamos melhorar a conversão e tal. A gente não olha para isso, né? A gente não olha para isso. Sempre foca em índice isotérmico, em custo alimentar. Exato. O que ele produziu, isso é um ponto interessante. Né? Você comentou da água, né, Rafa, do melhor uso da água. Quanto que é a proporção lá, vocês lembram a regra de consumo de água por consumo de ração? Acho que era 3:1, né? Mais ou menos uma relação. Vamos fazer a conta aí. 10 quilos a menos de ração, 30 litros a menos de água por animal, vezes 3 milhões de animais. É bastante água, né? Então, assim, a gente está produzindo alimento de uma forma muito mais eficiente do que a gente fazia antes, né? Bom, e nas outras esferas, né? Quanto ao bem-estar animal. A gente não pode esquecer desses animais, né? O Aromax FC é um dos aditivos que a gente trouxe e ele tem um efeito calmante nos animais e permite uma redução de 3 vezes menos agressões, ou seja, os animais ficam mais calmos, menos briga. Então a gente tem muito mais animais como esse aqui em cima, né, com grau 1 de lesão, ou seja, quase sem lesão, versus um animal como esse, no grau 3 de lesões, né? Isso a gente traz também com essa tecnologia, ou seja, estamos melhorando a conversão, a eficiência, mas também melhorando o bem-estar dos animais. Isso impacta na qualidade assim, da carcaça, enfim, Dependendo da lesão, sim. Dependendo da lesão, sim. Só complementando, o frigorífico, se recebe um animal daquela característica da última foto, ele normalmente o que ele faz, ele tira o couro, descarta o couro, e aí aquele produto que poderia ter um alto valor agregado para ser vendido em natura, ele vai, por exemplo, para o embutido. Aí ele perde valor. Então é diretamente relacionado com a rentabilidade do processo. Do processo como um todo. Exatamente. Isso aqui eu vi essa semana, é novo para mim, é meio... Eu pedi para o Paulo me explicar, porque é o resultado de um último experimento que a gente fez, que vai ser parte de uma tese de doutorado, inclusive. Mas olha só que legal. Aqui, basicamente, eu coloquei umas coisas para facilitar a nossa leitura. Foi feito teste numa granja, e foi feito um teste cego pela Paola, que é gerente do frigorífico e também da área de bem-estar da Fazenda Santa Rosa. Ela tem doutorado em bem-estar animal. E ela aplicou as metodologias de bem-estar nesse teste aqui. Então foi um teste cego, ela não sabia exatamente quais animais estavam sendo tratados com o Aromax FC, que é o aditivo que a gente está usando, versus os demais. E aplicou o teste. E agora começam a sair os resultados. Basicamente eles colocam lá, anotam, né, o comportamento dos animais na baia, enfim, se ele está calmo, se ele está agressivo, se ele está brincando, se ele está deitado, enfim, caracterizam esses tipos de comportamentos. Então, desse lado do gráfico, né, são comportamentos, por exemplo, mais ativo, frustrado, agitado, irritado, enfim, diferente. E desse lado são os comportamentos mais relacionados a animais calmos, né? Está relaxado, está calmo, está brincando, ele vem na baia querendo brincar, né? Ele é mais amigável. Então, do ponto de vista de comportamentos relacionados ao estresse, e aqui ao melhor bem-estar. E quando a gente olha os resultados, né, e coloca isso num gráfico, basicamente a gente vê que desse lado são mais frequentes a letra A, que é um tratamento, e do lado direito aqui a letra B, que é outro tratamento. O lado B foi o tratamento com Aromax FC,
e o lado A foi o tratamento controle. Então, quando a gente começa a analisar esses dados, a gente vê uma diferença interessante no comportamento dos animais, né? Quantos animais mais ou menos foram isso? Aqui eu acho que foi quase 1000 animais. Bastante. Esse aqui faz parte, cara, não sei se você vai lembrar, mas teve experimentos de desempenho que nós mostramos durante o lançamento, com melhora na conversão e tal, GPD. Essa aqui é a parte de comportamento que veio do mesmo trabalho. Ainda tem uma outra análise que vai seguir, que é uma análise dos metabólitos sanguíneos, que também estamos olhando para isso, vai ser parte também dessa tese, mas que ainda não foi analisado. Essa aqui acabou de sair fresquinha, essa análise aqui, bem interessante, né? Bom, do ponto de vista econômico, eu não vou entrar muito no detalhe, porque eu acho que não precisa, mas para cada cliente nosso que decidir colocar o Ultimost terceira onda, tem um ROI aproximado de 3:1, de 4:1, perdão. Claro, depende aí, no nosso caso aqui, né, dá para falar, da precificação, da captura de margem, enfim, da condição, mas quando a gente precificou com base no valor gerado e definiu o target de benefício, nós estamos entregando um benefício bem importante para o cliente e, óbvio, também capturando parte desse benefício, né? Bom, então né, com essa breve conversa que a gente teve, o que a gente leva para casa, né? Bom, sustentabilidade está muito mais presente na nossa rotina do que a gente pensa, né? Toda vez que passa uma recomendação de manejo lá melhor, está impactando a eficiência como um todo e a sustentabilidade, né? Do negócio do cliente, mas também do planeta. As coisas andam juntas, né? De novo, né? Eficiência igual a sustentabilidade. Eu acho que é legal também a gente ter isso em mente, porque tem alguns movimentos, principalmente na Europa, né? O frango lá, slow growth, que eles chamam, né? Que é um animal criado solto, enfim. Eles falam isso só olhando para o bem-estar animal, pensando que o animal também está numa condição melhor. Mas quando olha qual que é a conversão alimentar desse animal, quanto milho você precisa para produzir cada quilo de alimento, quanta água, é muito mais do que uma produção industrial, né? Que é necessário também falar, né, que se o animal estiver em uma situação de bem-estar dentro da produção industrial, vai comer melhor, vai produzir melhor. A gente não quer que o animal sofra, né? Esse é um ponto bastante importante. O animal que sofre, gasta energia para defesa, não consome e tem um desempenho pior. A gente não quer isso, né? E a gente tem sim tecnologia que a gente pode empregar, né? Ou seja, a gente acabou de ver um exemplo de uma tecnologia, tem várias, né, que a gente está trazendo e que tem impacto direto na sustentabilidade do negócio e do planeta, de novo, né, esses dois fatores. Outro ponto que eu destaco aqui, que a gente precisa comunicar um pouco melhor com a nossa sociedade, né? A gente normalmente é bombardeado, né? Então a gente viu lá atrás que a agricultura, ela não tem uma pegada tão grande como se fala, ela não tem aumentado tanto nos últimos anos, então a eficiência da produção de alimentos ela vem aumentando bastante, por isso que a gente vê uma produção de alimentos, de modo geral, aumentando muito nos últimos anos, sem um aumento da pegada de carbono na mesma proporção, né? E um planeta melhor começa com cada um de nós, né? Ou seja, decisões simples, né? De buscar uma conversão alimentar, fazer um ajuste lá num bebedouro, né? Coisa simples, desde a questão de qual combustível que eu vou colocar no meu carro, né? Eu, pelo menos, tento preconizar o etanol, que é uma energia muito mais limpa do que a de origem de petróleo que vem da gasolina. Então, coisa simples, claro que tem a questão econômica, né? Mas como a gente eu moro em São Paulo, muitas vezes o etanol está mais favorável, então por que não preconizar, né? Eu não vou me matar por isso, às vezes uma viagem longa, poxa, talvez fique mais difícil achar um posto de combustível, então beleza, nessa vez vai gasolina,
mas a opção primeira é o etanol. Então são coisas básicas, né, que a gente pode olhar para isso, né? Para fechar aqui uma piadinha, né? A cúpula do clima, né? A turma está olhando, deixando tudo como extremismo, né? Ou seja, né, aqui a grana ou ela morre, né? Ou a árvore morre. No sentido de a gente levar também uma visão um pouco mais melhor do nosso setor e não só olhando para as árvores, né? Elas são parte da solução ou parte do problema. Mas a gente precisa olhar o negócio com muito mais, com uma amplitude um pouco maior do que está se tratando ultimamente. Fechou? Sim. Obrigado.